Oi pessoal, essa é a aula 15 do curso de Banco de Dados Zoom, onde a gente vai começar a estudar a segunda parte dos aspectos físicos de banco de dados do curso. Dessa vez vamos estudar o conceito de transações, de controle de concorrência e de recuperação de falha. Esses conceitos estão bastante relacionados e vamos estudar então nas próximas 4 aulas esses conceitos, começando aqui hoje nessa aula pelo conceito de transações. Tem um pouco dos tópicos que a gente vai ver, vamos falar sobre o conceito de transação, propriedades ácidas, estágio de uma transação, execuções simultâneas, conceitos como serializabilidade, recuperabilidade de transações, teste para serializabilidade, e vamos depois ver um pouquinho como é que são feitas as transações em SQL. Bom, uma transação é uma descrição de uma unidade lógica de processamento em um banco de dados. Os sistemas de processamento de transações, eles precisam lidar com grandes bancos de dados e milhares de usuários simultâneos. E por conta disso requerem alta disponibilidade e um tempo de resposta rápido. Relacionado aqui ao conceito de processamento de transações estão as transações atômicas, que como a gente já disse, são unidades lógicas de processamento sobre banco de dados. Vocês vão ver esse conceito aparecendo bastante ao longo da aula de hoje. O conceito de controle de concorrência, que é a garantia de que múltiplas transações ativadas por vários usuários produzirão resultados corretos quando manipulam o banco de dados. A gente vai ver por que isso é um problema, por que o controle de concorrência precisa ser feito, por que processar várias transações ao mesmo tempo pode levar a erros. E recuperação de falhas, que é a garantia de que efeitos das transações são mantidos no banco de dados, mesmo com a ocorrência de falhas. Esses 3 conceitos vão ser trabalhados nessa terceira parte do curso, e a gente vai aos poucos aprofundando o conhecimento em cada um deles. Hoje falando mais sobre transações. Bom, para entender a necessidade do conceito de transação, vamos primeiro separar um pouco sobre as SGBDs que funcionam em modo monousuário, né, onde no máximo um usuário de cada vez pode usar o sistema. No passado a gente tinha muito esses sistemas, né, um tempo de computadores pessoais, não multiusuário, né, a gente tinha SGBDs multiusuários. Um exemplo de um sistema desses hoje é o SQLite, que é um sistema em memória, um SGBD em memória, que é muito utilizado e geralmente é usado no contexto monousuário. Mas a grande aplicação e a grande sucesso dos SGBDs são os SGBDs multiusuários. E aí vários desses que vocês conhecem, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL, todos eles são sistemas multiusuário e é os que interessam para a gente nesse curso e é onde ocorrem os problemas relacionados a transações. Também, por conta desse problema de transação, vem pelo fato de que, em geral, é conveniente, é importante, é interessante que a gente execute vários processos simultaneamente no computador para aumentar a vazão e o desempenho do sistema. Existem basicamente 2 maneiras de fazer isso. Um é por multiprogramação, onde o sistema operacional executa vários processos simultaneamente. Isso vai acontecer quando eu tenho uma CPU só. E é onde ocorre também a preemptação, que é o que causa vários problemas de controle de concorrência, onde o sistema operacional executa os comandos de um processo, então suspende esse processo, executa o comando de outro processo e assim por diante, né? Ou então ocorre quando a gente tem... Aqui está um exemplo, né, de um sistema de multiprogramação, né? Então eu tenho aqui um processo A, que começou no tempo T1, nesse momento o processo A é interrompido, né, por uma preemptação do sistema operacional, entra o processo B, nesse ponto aqui do tempo o processo B perde o processador, entra o A de novo e assim por diante, né? Num sistema de processamento paralelo, onde tem vários CPUs disponíveis, eu posso realmente executar mais de um processo de cada vez. Por exemplo, esse aqui é um caso em que os processos C e D estão sendo executados cada um numa CPU, então nesse caso eu tenho paralelismo ou simultaneidade real. E nesse caso aqui a simultaneidade é conseguida através da preemptação, né? Quando eu tenho uma CPU só e quando eu tenho várias CPUs. Bom, uma transação, repetindo de novo o conceito, é uma unidade de execução de um programa que acessa e possivelmente atualiza vários itens de dados. Olha aqui um exemplo de uma transação. Essa transação é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações. Ela faz uma leitura de um item de dados A. Esse item de dados A é um item de dados considerado no banco de dados, é um item qualquer do banco de dados.
carrega em memória o item de dados A, né, e atualiza em memória esse item de dados A, faz A receber A menos 50. Vejam que nesse momento o item de dados A no disco e a representação desse item de dados em memória ele está diferente, né? Esse A em memória ele tem o valor 50 menos do que o A no disco, né, que está lá no disco ou no buffer. Escreve A, né, faz a escrita no A, faz no buffer, como a gente já viu, e eventualmente esse item A vai para o disco. Nesse caso ele lê B, né, faz B, recebe B mais 50 e escreve B. Então esse conjunto de comandos é uma transação porque eu preciso executar a transferência desses 50 unidades de A para B. Não me interessa só subtrair de A ou só somar em B. A transação completa ela vai subtrair de A e somar em B. Né? Ou seja, uma transação é dita atômica, porque todos os comandos dela são realizados como se fosse uma operação só. Nesse caso, uma leitura em A escrita em B. Existem vários exemplos de transações que a gente pode dar. Por exemplo, esse exemplo aqui quando eu retiro dinheiro de uma conta e deposito em outra, quando estou pagando uma conta, por exemplo. Quando eu pago uma conta de luz, eu subtraio o valor da minha conta de luz do saldo da minha conta e essa transação vai somar esse valor na conta da companhia energética. Não interessa somente retirar da minha conta e também não interessa somente somar na conta da companhia energética. Ou eu faço todas as operações, a retirada e o depósito, ou eu não faço nenhuma. Né? Porque se isso não acontecer, eu vou ter um estado de inconsistência no meu banco de dados. Da mesma maneira, quando eu estou, por exemplo, fazendo reserva de passagem aérea, né, eu preciso registrar os lugares da passagem aérea e preciso registrar que o pagamento foi feito. Se uma das duas coisas for feita e a outra não, eu tenho um estado de consistência. Né? Mesma coisa, exemplo, quando eu faço uma compra numa loja de comércio eletrônico, eu tenho que registrar no estoque a baixa desse item que eu comprei e o crédito do que eu estou pagando na loja. Então, tudo são exemplos de transações, ou seja, são conjuntos de operações que são executadas como uma só e elas são indivisíveis, não podem ser executadas parcialmente. Né? Existem vários outros exemplos de transação que, se vocês forem pensar na vida real, vocês vão ver. Eu vou dar aqui um último exemplo, só para a gente lembrar. Por exemplo, no sistema de matrícula. Quando eu faço a minha matrícula, eu preciso registrar que eu estou matriculado naquela disciplina e, ao mesmo tempo, eu tenho que diminuir o número de vagas restantes naquela disciplina. Se eu só diminuo o número de vagas ou se eu só registro que agora eu estou matriculado, a transação não termina, tá certo? Eu não tenho uma transação completa. Então, a transação é um conjunto de operações que é executado como se fosse uma operação só. Vou dar aqui mais um exemplo para não esquecer. Quando, por exemplo, eu estou imprimindo a média das notas da turma de banco de dados 1, eu preciso ler todas as notas antes de calcular a média. Se eu ler só parcialmente, essa média vai estar incorreta. Então, tem várias leituras para fazer. Então, esse conjunto de leituras é considerado uma transação atômica, indivisível. Eu não posso ler só 2 notas, ou 3 notas, ou 4 notas. Eu preciso ler todas as notas antes de mostrar a sumarização, né? o valor da média da turma, por exemplo, a soma, o que eu quiser fazer. Outra coisa aqui é que a gente mostra a transação aqui de uma maneira idealizada, né? Onde eu tenho operações de leitura e escrita e algumas coisas acontecendo entre a escrita e a leitura. Nesse caso aqui, por exemplo, uma operação aritmética. É claro que uma transação ela pode ser disparada, pode ser executada por um comando SQL. Né? Então, por exemplo, um update, né? Por exemplo, eu vou atualizar todos os valores dos salários, eu vou dar um aumento de 10%, por exemplo. Então, essa transação vai atualizar vários valores diferentes. Né? Então, seria um comando só em SQL, um update, mas que é desdobrado em uma transação com vários comandos. Né? Ou mesmo essa transferência mesmo, né? Quando eu faço um update numa conta para retirar um valor e faço um update na outra conta para escrever o valor, eu vou ter aí também uma transação, certo? Então tem vários exemplos de transações.
Nesse caso, então, a gente vai sempre estudar, durante essa aula aqui, a gente vai ver essa representação um pouco mais simples, mais idealizada do que é uma transação, mas lembre-se que tudo que eu estou falando aqui se aplica também para transações escritas em SQL. Bom, duas questões principais que a gente tem que lidar quando fala de transação. Primeiro, a recuperação de falhas. Como lidar com falhas de vários tipos que ocorrem durante a execução de transações do SBD. Por exemplo, falhas de hardware e falhas de sistema. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas uma aula mais na frente a gente vai falar isso com mais detalhes. E controle de concorrência, que é a execução simultânea de múltiplas transações. Com as transações concorrentes de acesso aos mesmos itens de dados, a gente pode ter problemas de consistência. Vou mostrar exemplo daqui a pouco. Então, uma transação, de novo, é uma execução de um programa que acessa ou modifica o conteúdo do banco de dados. E o nosso modelo de transação, ele tem duas operações principais. A read item, ou read, às vezes está escrito ler na transparência, porque eu estou aproveitando transparência de outros lugares, mas é a read item x, onde eu leio um item de dados x do banco de dados e armazeno em uma variável de programa que também se chama x. Write item x escreve conteúdo de uma variável de programa, da variável x, em um item de dados x do banco de dados. Essas operações, na realidade, elas por si só são complexas, têm vários passos e são atômicas. E a gente assume que o sistema operacional, usando mecanismos de controle de processo, está resolvendo isso para a gente. O read item, por exemplo, envolve as operações de encontrar o endereço do bloco de itens de disco que contém X, ou seja, eu preciso achar esse bloco, endereço do bloco no disco, como a gente já viu. Copiar o bloco em um buffer de memória principal, né, no buffer pool, que a gente também já viu, e copiar o item X do buffer em uma variável de memória. Então são três passos que a gente tem aqui no read item, né? E o write item é encontrar o endereço do bloco de disco que contém X, copiar esse bloco em um buffer de memória principal, copiar o conteúdo da variável para a imagem do item X do buffer e eventualmente armazenar o bloco no disco. Isso pode ser imediatamente ou não. Lembre-se que quando a gente faz uma escrita no buffer, não necessariamente essa escrita vai ser realizada naquele momento, mas sim quando o buffer decidir que vai fazer, o controle de buffer decidir que vai fazer isso, tá certo? Bom, quando as operações de leitura e escrita, geralmente a gente chama de conjunto de leitura de uma transação, conjunto de todos os itens lidos, conjunto de escrita de uma transação, conjunto de todos os itens lidos. Aqui um mais exemplo de uma transação parecida com aquela. Lê o item x, recebe x menos n, escreve x, lê o item y, y recebe y mais n, write item y. Parecido com aquilo que a gente viu antes. E essa daqui é uma outra transação que lê x, x recebe x mais m e write x. Então são dois exemplos de transações parecidos com o que a gente viu. A gente vai ver vários outros exemplos aqui ao longo da aula. Bom, quando a gente está falando de itens de dados, do ponto de vista de controle de concorrência, o banco de dados é uma coleção de itens de dados nomeados, né, onde eu posso dar nomes a esses itens, né, de dados. O tamanho do item de dado é chamado de granularidade do item de dados. Então, quando a gente está falando aqui de identidades, eu posso estar falando de um registro ou uma tupla, posso estar falando de um bloco de disco, ou posso estar falando de um valor de atributo de um registro, tá certo? Então, o controle de concorrência, na realidade, esses conceitos que a gente está vendo, eles são independentes da granularidade do item, tá certo? Então, eu posso ter tupla, bloco ou valor de atributo, tá certo? Então, vamos abstrair um pouco quando a gente estiver discutindo se eu estou falando de tupla, se eu estou falando de bloco de disco, se eu estou falando de valor de atributo, vamos abstrair um pouquinho. É útil a gente raciocinar várias vezes aqui, a gente vai dar alguns exemplos, que a granularidade é de tupla ou de registro, que de fato acaba sendo a granularidade mais usada. A de valor de atributo é um grão muito fino para fazer o controle de concorrência, a gente vai ver depois que tem vários mecanismos que exigem, por exemplo, estruturas de dados em memória para fazer o controle de concorrência, e fazer isso para cada atributo, para cada valor de atributo, pode ser muito caro. Então, tupla é um bom grão. Bloco de disco também é um bom grão, só que é um grão às vezes muito alto e complica as questões de concorrência. Tá? Então, apesar da gente poder sempre estar falando de tupla de bloco de disco, a gente vai mais ou menos assumir aqui que a gente está falando sempre de tupla. Okay? É útil isso para o raciocínio da gente. Então, quando a gente falar em escrever um item, ou ler um item, a gente está falando de um dos três três tipos, mas podem, para a gente poder ter coisas concretas aqui, a gente pode imaginar que a gente está falando de tupla sempre. Bom, vamos falar um pouco sobre concorrência e recuperação.
O controle de concorrência e recuperação de falhas com um banco de dados estão relacionados ao conceito de transação. A execução de muitas transações submetidas por vários usuários deve ser controlada de tal forma que o estado final do banco de dados esteja consistente. De novo, exemplos de transações são aqueles mesmos exemplos. Bom, vou falar agora aqui sobre as propriedades de uma transação. Para preservar a integridade dos dados, o SGBD ele deve garantir que cada transação segue as chamadas propriedades ACID. A, C e D. A de atomicidade, C de consistência, I de isolamento e D de durabilidade. Não vamos falar agora sobre cada uma dessas propriedades. Atomicidade de uma transação significa que ou todas as operações da transação são devidamente repetidas no banco de dados ou nenhuma está. Então, uma transação é indivisível, eu não posso executar parcialmente, ou executo uma ou toda, né? Aqui já está mais ou menos implícito, né, pessoal, que a gente consegue estabelecer um delimitador de transação, quer dizer, onde ela começa e onde ela termina, daqui a pouco isso vai aparecer. Mas o ponto aqui é que uma transação ela é atômica, né? Ou eu executo todas as operações que são refletidas no BD, ou nenhuma está. Consistência. A execução de uma transação isoladamente preserva a consistência do banco de dados. Isolamento, a gente vai falar depois de cada um em detalhe aqui. Isolamento, cada transação deve desconhecer outras transações de execução simultânea. Durabilidade, após uma transação concluída com sucesso, as transações feitas no banco de dados persistem, mesmo que haja falhas no sistema. Então vamos lá falar sobre atomicidade. Atomicidade, o SGBD deve garantir que as atualizações de uma transação parcialmente executada não sejam refletidas no banco de dados. Então, por exemplo, se essa transação aqui que a gente tem, ela falhar aqui na operação 3, né, após a operação 3 e antes da 6, ou seja, ela consegue fazer a escrita em A, mas não consegue fazer a escrita em B, né, o dinheiro vai ser perdido, levando a um estado de inconsistência no banco de dados. Então, a gente deve garantir que, mesmo na ocorrência de falhas, uma transação ela é atômica, né? A gente deve, por exemplo, desfazer a operação da escrita em A se ela tiver sido feita no banco de dados. Vejam que não necessariamente ela foi feita, porque ela pode ter sido feita no buffer, certo? E essa falha vai fazer com que o buffer esvazie, porque eu vou perder a alimentação da memória. Mas se por acaso, depois da escrita, aquele bloco de buffer foi para o disco, né, para o disco de reposição de buffer, pode acontecer que essa escrita tenha lá e eu vou ter que desfazer, porque eu não posso ter o valor escrito em A se eu não escrevi em B também. Vamos ver isso depois com mais detalhes. Consistência. Uma transação a iniciar deve ver um banco de dados consistente. Quando for concluída, o banco de dados deve estar consistente de novo. Durante a execução da transação, o banco de dados pode ficar temporariamente inconsistente. Então é isso que está acontecendo aqui. Eu leio A, escrevo A, e nesse momento eu tenho uma inconsistência, né? Porque eu não adicionei o valor em B. Mas depois que eu faço a escrita em B e a transação termina com sucesso, eu devolvo para o estado de consistência, certo? Causas de consistência, violação de restrições de integridade, por exemplo, chaves, violação de chaves, not null, chaves primárias e chaves estrangeiras, né? Pode ser que, se essas coisas acontecerem, eu vou estar violando as restrições de integridade. Por exemplo, se eu tenho uma chave estrangeira, por exemplo, eu tenho funcionário e departamento, certo? Suponha que eu preciso inserir o funcionário e o departamento, né? Qual dos dois que eu insiro primeiro? Eu até poderia inserir primeiro o funcionário, porque dentro de uma transação, mesmo que o departamento não exista, eu posso manter uma inconsistência. E depois eu faço a inserção e ao final da transação eles dois estão inseridos e consistentes. Pode haver também erros na semântica da transação, pode acontecer falhas no controle de concorrência, a gente vai ver isso mais na frente. Um exemplo de uma inconsistência aqui, eu posso ter um erro na semântica da transação mesmo. Por exemplo, a soma de A e B permanece inalterada com a execução da transação. Isso é consistência, né? Se isso não acontecer, o que eu vou ter é um problema de consistência aqui e o SGBD deve garantir que, se eu declarei uma consistência, ela precisa estar segura no banco de dados, né? O SGBD precisa garantir essa consistência. Isolamento, uma transação T1 não pode ser dependente de outra transação T2 que possa estar sendo executada ao mesmo tempo de T1, mesmo que as duas transações sejam concorrentes.
ou seja, pelo menos que elas modifiquem os meios de dados. As transações, portanto, devem ser isoladas. Vamos aqui dar um exemplo de transações que não são isoladas. Então vamos ver aqui, ó, a transação T1 leu A, fez A menos 50, escreveu A. Nesse momento a transação 1 perdeu o processador, a transação 2 leu A, leu B, imprimiu A mais B, certo? Veja que essa leitura de B, ela não leva em consideração que mais na frente B terá sido atualizado, certo? Ou seja, T2, transação T2 vai haver um estado consistente, porque A mais B vai ser menor do que deveria, já que eu não acionei, não adicionei 50 a B. Né? Então, se essa transação executar junto com essa, nessa mesma ordem, que foi por acaso, porque aqui houve uma preemptação, né? Eu vou ter um estado inconsistente, porque então essas duas transações elas não são isoladas. O SGBD deve garantir maneiras de tornar essas transações isoladas, de tal maneira que a transação T1 não seja dependente da transação T2. Porque ali, afinal de contas, eu nunca sei, né, quer dizer, o programa de execução, eu nunca sei que outros programas estão executando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo reserva de passagem aérea, eu posso ter 1000 pessoas fazendo reserva de passagem aérea no mesmo avião que eu ao mesmo tempo. Né? Eu não sei disso quando o programa está rodando, ele não está consistente, não está consciente que os programas estão rodando juntos. Então, o problema de controle de concorrência precisa ser garantido, mesmo que não haja, para garantir o isolamento entre as transações, tá certo? Durabilidade. Atualizações do banco de dados pela transação devem persistir, mesmo que haja falhas de software ou hardware. Então, por exemplo, uma vez que o usuário tenha sido notificado que a transação foi concluída, ou seja, que a transferência dos R$50 é ok, ocorreu as transações não são permanentes. Vamos supor que, por exemplo, eu faço a leitura de A menos A50, consigo escrever A e faço essa escrita no buffer, e por acaso esse frame de buffer ele vai para o disco por causa da política de atualização do buffer no disco. Do disco no buffer. Aliás, do disco pelo buffer. Faço B, recebe B mais 50, escrevo B, mas essa escrita só é feita no buffer, certo? E nesse momento ocorre uma falha. Né? Então, os dados que estão no buffer são perdidos e eu vou ter o banco de dados em estado inconsistente, onde eu atualizei o bloco de dados que continha o item de dados A, mas não atualizei o bloco de dados que continha o item de dados B. Né? Então, o SGBD deve garantir que, mesmo que isso ocorra, ainda assim eu consigo recuperar essa falha, por exemplo, reescrevendo o valor de B. A gente vai ver daqui a pouco como é que isso é feito. Bom, para a gente entender como é que essas coisas ocorrem, a gente precisa entender quais são os estados de uma transação. Uma transação, quando começa a executar, ela fica no estado chamado ativo, né? E ela fica nesse ponto até que o último comando da transação seja executado, né? Ou seja, a transação termine. Nesse ponto, né, de fato, a transação não termina, mas ela passa para um estado que se chama parcialmente comprometido, partially committed. Né? Isso vai ocorrer logo depois da última execução do último comando da transação. Por exemplo, depois aqui do escreva B, certo? Nesse ponto, a transação ela vai solicitar ao SGBD o comprometimento, ou commit, né? Commit. Se o SGBD responder favoravelmente, é porque nenhuma falha ocorreu, então a transação termina com sucesso e committed, né? Então, nesse momento, o SGBD garante que, mesmo que alguma falha ocorra, por exemplo, naquele caso do buffer que eu expliquei, ele vai recuperar essa falha. Né? A gente vai ver depois como é que isso é feito no detalhe. Se durante a transação ocorre alguma falha, por exemplo, uma falha no disco, uma falha na rede, qualquer outra falha, a transação passa de ativo para falhada e ela aborta. Essa operação de abortar uma transação inclui, por exemplo, desfazer as operações que eu tinha feito até aquele momento da transação. Porque lembre-se, transação atômica, ou executo toda ou eu não executo nada. Certo? Então o banco de dados deve voltar ao estado inicial antes da transação
se a transação é abortada. O SGPD deve oferecer mecanismos para que isso aconteça. Então, repetindo, ativa o estado inicial, a transação permanece nesse estado enquanto está executando, parcialmente comprometida após a execução da sua última operação, comprometida após a conclusão bem-sucedida, quando o SGPD se compromete com a transação, o commit, né? Falha após a descoberta de que a execução normal não pode mais continuar, quando houve algum erro, alguma falha, e abortada, a transação deve ser revertida e o banco de dados restaurado a seu estado antes do início da transação. Bom, vamos agora falar um pouco. Então falamos já sobre os estados de uma transação, já vimos o conceito de transação, já vimos porque as transações precisam ser executadas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a necessidade, a importância da execução simultânea de várias transações, né? Então, várias transações podem, deixa eu logo corrigir aqui, podem, né? Várias transações podem ser executadas simultaneamente no sistema e é desejável que elas sejam. Quais são as vantagens disso? Primeiro, que eu utilizo melhor os recursos, aumentando o throughput. Então, se eu estou rodando várias transações ao mesmo tempo no sistema, por exemplo, enquanto uma transação usa CPU, né, a outra transação ela pode estar lendo e escrevendo no disco, né? Como são dispositivos independentes, né, eu crio um certo paralelismo aí e consigo aumentar o número de transações executadas por segundo, né? Ou seja, aumento o throughput de transações no meu sistema. Além do mais, é muito importante para diminuir o tempo médio de resposta, porque transações curtas não precisam esperar atrás de transações longas. Então, se uma transação é curtinha, ela tem o direito de executar junto com a transação longa e terminar, sem ter que esperar a transação longa não terminar. Se eu não tiver execução simultânea, né, e eu tiver 30 transações para executar, a transação 2 só vai conseguir executar depois da 1, a 3 depois da 2, a 4 depois da 3, finalmente a 30 só depois da 29. Né? Então eu vou ter uma fila de transações para executar. Não é isso que ocorre na execução simultânea, como no caso de processos, né? Cada transação vai executar um pouquinho para poder terminar rapidamente o processamento. Mas isso vai causar problemas de controle de concorrência quando essas duas transações elas acessam dados concomitantes. A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho dos problemas que podem ocorrer. Então, por isso a gente precisa do controle de concorrência, que é o mecanismo de controle de concorrência, são usados para alcançar o isolamento entre transações. Ou seja, eu vou controlar a interação entre as transações simultâneas a fim de evitar que elas destruam a consciência do banco de dados. A gente vai estudar isso com um pouco mais de detalhe na aula 16, na próxima aula. Agora, vamos ver alguns dos problemas causados pela falta de controle de concorrência. Os principais problemas do controle de concorrência são, aqui tem exemplos, né? Atualização perdida, atualização temporária, simulação incorreta, leitura dupla. Vamos ver os exemplos. Primeiro, a atualização perdida. Suponha então que eu tenho duas transações, T1 e T2, certo? E eu vou ver como é que as transações se comportam ao longo do tempo, ok? Então, começou a transação T1, executou o read item X, X recebe X mais menos N, que a gente já viu isso várias vezes acontecendo aqui. Nesse momento, a transação 1 perde o processador, certo? E iniciou então a preemptação. Essa preemptação vai passar o processador para o processo que está executando a transação T2, que vai executar o seu primeiro comando. O primeiro comando da transação T2 é read item X, X recebe X mais N. Então vejam que nesse momento os valores de X lidos por T1 e por T2 são os mesmos, mas os valores em memória de X, de T1 e T2 já são diferentes, né? X recebe X menos N, ou seja, X subtraído de N, e X recebe X mais M, que é um valor já diferente. Então, nesse momento, eu tenho um valor de X na memória de T1, um valor de X na memória de T2 e um valor diferente no banco de dados, certo? Banco de dados barra buffer, certo? Ok. Nesse momento, então, a transação T2 perde o processador e devolve para T1, certo? T1 vai escrever o item de dados X. Esse item de dados X que está sendo escrito, pessoal, é o valor que a transação 1 conhecia de X, que é X recebe X mais N, certo? Leu o item de dados Y e perdeu o processador de novo. Passou para T2. O que T2 fez? Escreveu X, né?
escreveu em x o valor que ela conhecia de x, ou seja, x recebe x mais n, certo? Ou seja, ela sobrepôs a atualização feita por T1 nesse momento, né? Então, o que aconteceu aqui foi que a atualização de x ela foi perdida, né? O item x tem agora um valor incorreto, isso no buffer ou no disco, né? Isso aqui foi escrito, sobrepondo essa escrita que tinha sido feita por x. Então, x tem um valor incorreto porque a atualização de x por T1 foi perdida, foi sobrescrita, certo? E aí as transações podem continuar. Perdi aqui o valor perdi aqui T2 perdeu o processador, passou para T1 e eu escrevi o valor de Y no disco, né, ou no buffer. Notem que esse valor aqui, né, ele foi o valor que foi subtraído daqui. Então eu tenho um problema sério de inconsistência no banco de dados causado pela primeira atualização perdida. Vejam, pessoal, que esse problema só ocorre porque eu estou fazendo a execução simultânea de T1 e T2, né? Dando um pouquinho do tempo do processador para cada um executar, né? Ou seja, dos processos associados, feito pelo sistema operacional que ninguém controla, não tem controle sobre o que o sistema operacional controla, realiza. Então essa preemptação ocorreu aqui, porque o sistema operacional determinou, aqui eu não tenho controle sobre isso. Então o risco da gente fazer uso de transações concorrentes, simultâneas, quando são concorrentes, são problemas como essa atualização perdida. Vamos ver outros aqui. Para atualização temporária. Transação 1, fez x, recebe x, recebeu x, x recebe x menos n, escreveu x. Né? Aqui nesse caso eu fiz x recebe x, de novo, li x, x recebe x mais m, escrevi x, sobrepus de novo, mas mais do que isso. Sim, nesse caso aqui, olha só, T2, diferente desse outro caso, né, onde eu tinha lido o item x antes de escrever o item x, nesse caso aqui eu tive tempo de escrever. Né, a preemptação ocorreu num outro momento, somente aqui. E eu já li o valor atual de x, porque foi esse escrito aqui, certo? Então eu fiz x, então é diferente, esse exemplo aqui é diferente do outro, porque nesse caso, essa leitura aqui lê o valor de x de tal maneira que essa escrita aqui ela não está perdida, né? Porque ele já aproveitou essa escrita, essa leitura que eu fiz de x após T1 ter escrito em x, certo? É diferente desse caso aqui, onde essa leitura foi feita antes da escrita, né? Nesse caso, a leitura foi feita depois da escrita, então eu já peguei o valor atualizado no buffer ou no disco, dependendo de como é que está lá, eu já peguei o valor atualizado de x. Mas nesse caso, né, a transação x, a transação T1, ocorreu uma falha. Como ocorreu uma falha, ela abortou. Como abortou, essa escrita precisa ser desfeita. Né? Mas essa escrita que foi desfeita, ela foi aproveitada por aqui. Então eu tenho de novo um caso de inconsistência. Vamos de novo. Li o x, escrevi x, li o x, modifiquei o valor, escrevi x. T2 leu o valor escrito por T1 de x, fez uma atualização e uma escrita. Até aqui tudo bem. Só que nesse caso, a transação T1 falhou e com essa falha eu vou ser obrigado a desfazer o que foi feito aqui, essa escrita. Por quê? Porque numa transação ou eu executo tudo ou não executo nada, então eu tenho que desfazer essa escrita, né? E quando eu desfaço essa escrita, eu estou interferindo na transação T2. Né? A transação T2 tem lá a vida dela. Né? E ela, então, a transação T1 vai falhar e precisa trocar o valor de x ao seu valor antigo. Enquanto isso, T2 fez uma leitura temporária incorreta do valor x. Certo? Então imagina que aqui é alguém, por exemplo, usando o saldo de uma conta. Eu fiz aqui uma retirada, essa pessoa pegou o saldo e usou esse valor com a retirada. Então, por exemplo, suponha que aqui eu tinha R$100 na minha conta, eu tirei 100. Tirei R$100 na minha conta, tirei 50. Essa pessoa depositou mais 20, ficaria 70. Certo? Então, escreveu 70. Mas aquela retirada de 50 ela vai ser desfeita aqui. Então não era para ter 70, era para ter 120. Certo? Então, ocorreu aqui um problema de atualização temporária, causado também, nesse caso, por uma falha. Né? Por uma falha. Sumarização incorreta, outro problema.
Então vamos supor que eu esteja aqui fazendo a soma de todos os itens no banco de dados. Por exemplo, eu estou pegando a média das notas. Estou somando A, B, C, D, Y, né? Então eu leio um item, faço soma, recebe, soma mais A, leio outro item, faz soma, recebe, soma mais A, e assim por diante. Né? Até que eu tenha somado tudo. No meio do caminho, né, a transação T3 ela perdeu o processador para a transação T1. A transação T1 entrou e fez X recebe X, leu X, o valor de X, fez X recebe X mais N, certo? E escreveu X, ok? Depois, esse valor de X foi lido aqui, eu escrevi X, nesse caso aqui eu li Y, somei Y, mas Y ainda vai ser escrito lá na frente, né? Porque essa transação envolve a escrita de X e a escrita de Y. Então, eu só poderia disparar essas operações depois que eu tivesse terminado essa transação, porque senão minha sumarização vai ser incorreta, tá certo? Então é o mesmo caso aqui, eu quero calcular o saldo de todas as minhas contas, de A a Y. Né? Nesse caso aqui eu fiz uma retirada e eu considero essa retirada, mas nesse caso eu fiz um depósito e não estou considerando esse depósito. Eu só poderia rodar essa transação depois que essa outra transação executasse. Mas como eu permiti que elas rodassem de forma concorrente, de forma simultânea, eu tive aqui um problema de controle de concorrência. T3 lê X, depois que N é subtraído, e lê Y antes que N seja adicionado. Ou seja, isso é um sumário errado, e a diferença aqui é justamente esse N que foi adicionado em Y. Certo? Então, o problema da sumarização incorreta. Mais um problema, nesse caso o problema da leitura dupla. Então, pega uma transação T que lê o mesmo item duas vezes. E entre as duas leituras, o valor é alterado por uma outra transação T'. Então, o que T vai ver são valores diferentes para duas leituras do mesmo livro, do mesmo item. Né? Esse problema também é chamado de unrepeatable read, já que eu não consigo repetir a mesma leitura duas vezes. Isso também é causado por problema de controle de concorrência. Certo? Então, outro problema que é o da leitura dupla. Bom, a gente viu vários problemas que ocorrem aqui causados pelo problema de controle de concorrência. Né? E também, em algum caso ali, num dos casos, um problema também causado por uma falha. Né? Então, falando um pouquinho agora sobre recuperação de falhas, né? Vamos lembrar como é que funciona o SGBD. Quando uma transação é submetida para execução, o SGBD o sistema é responsável em garantir que todas as operações da transação sejam completamente completadas com sucesso e os efeitos serão permanentemente registrados no banco de dados. Ou a transação não tem efeitos no banco de dados e nem nenhuma outra transação. Então isso tem a ver com as propriedades ácidas, né? Tem atomicidade, tem consistência, tem isolamento, está tudo aqui envolvido. Em uma transação, toda ou nenhuma operação deve surtir efeito no banco de dados. Mas acontece que pode acontecer falhas. Né? Por exemplo, falha de sistema de computação, o hardware ou o software podem falhar, o sistema operacional pode falhar, o sistema de rede pode falhar, o hardware pode falhar. Né? O hardware em vários pontos pode falhar, a placa de rede pode falhar, o disco pode falhar, a memória pode falhar, a CPU, vai acontecer erros. Pode acontecer erros na transação também, eu posso ter um erro lógico, um erro de programação, um overflow, uma divisão por zero, uma interrupção, pode acontecer vários problemas, também são erros. Pode acontecer erros locais ou condições de exceção da aplicação, né? Tem um erro lá que não pode acontecer na minha aplicação, porque eu tenho a condição de exceção. A gente vai ver que podem acontecer falhas pelo controle de concorrência, não vamos ver isso agora não, mas eventualmente o controle de concorrência pode ocasionar uma falha. Pode haver falhas de disco, pode haver problemas físicos ou catástrofes, um incêndio, uma coisa. Falta de luz, por exemplo, é um problema comum que acontece aqui em Manaus e isso pode ocorrer falhas também. Bom, para controlar a transação do ponto de vista das falhas, né, existem operações específicas. Então, por exemplo, eu posso ter uma operação que determina o início da transação, begin transaction, marca quando é que o início da transação terminou. A leitura escrita, que são as operações que especificam a leitura escrita de um item ou de vários itens no banco de dados, end transaction, que marca o fim das operações de leitura de escrita de uma transação. Então, quando eu termino de fazer as operações da transação, eu tenho aí um end transaction, certo?
O próximo ponto, depois do end transaction, é o commit transaction. Esse é super importante. O commit transaction é uma operação que às vezes é implícita nas transações, né? Mas o que ela sinaliza é que a transação terminou com sucesso e todas as operações que modificam o banco de dados estão comprometidas, committed, não serão desfeitas. A operação de committed, ela é feita, ela é solicitada ao SGBD, e se o SGBD responde positivamente, eu posso ter certeza que mesmo que aconteçam falhas, ainda assim eu vou ter o estado do meu banco de dados consistente. A gente vai ver já já como é que isso é obtido. E assim, além disso, eu tenho as operações de rollback ou abort, que sinaliza que a transação deve terminar sem sucesso, ou seja, todos os efeitos da transação sobre o banco de dados devem ser desfeitos. Eu vou executar um rollback ou um abort sempre que eu não puder continuar com a transação. Suponha, por exemplo, que eu estou fazendo saque de uma conta, certo? E lá pelas tantas eu descubro que, por exemplo, a conta não tem saldo, né? Então eu preciso desfazer aquela operação. Ou, por exemplo, uma transação de comércio eletrônico, né? Eu estou comprando 10 itens. Então eu tenho que a transação envolve reduzir o estoque de cada um desses 10 itens, né, no banco de dados, e envolve também a compra, né, quer dizer, o débito desse valor no meu cartão de crédito. Então suponha que primeiro eu verifico o estoque, subtraio o estoque de cada item, e na hora de pagar o meu cartão de crédito está sem saldo. Então eu preciso abortar aquela transação e preciso desfazer aquelas operações de atualização do estoque que eu fiz antes, né? Ou seja, a transação não pode terminar com sucesso. Então, nesse caso, eu executo um rollback ou um abort para abortar as minhas transações, a minha transação. Quando eu estou fazendo recuperação de falhas, né? Então o sistema caiu e o meu sistema está entrando e eu quero recuperar as falhas de uma transação, eu posso ter duas operações. A undo, que é usada para desfazer os efeitos de uma transação no banco de dados, e a redo, que é usada quando uma operação de uma transação deve ser refeita para garantir que as alterações do banco de dados feitas por uma transação comprometida, certo? Então isso é o undo e o redo. Para garantir que eu consigo fazer o undo ou o redo, é utilizado um mecanismo muito interessante de controle de recuperação de falhas, que é o uso de um log de sistema. Esse log ele é usado para permitir a recuperação de falhas em uma transação. Ele registra todas as operações de uma transação que afetam os valores do item de dados. Esse registro, ao contrário das operações que são feitas sobre o banco de dados, esse registro é feito diretamente em disco, não tem buffer na história, tá certo? Ou seja, a escrita do log é prioritária, né? O log ele é um arquivo sequencial, daqueles que a gente viu algumas aulas atrás. E, portanto, a escrita é rápida, ela é sempre sequencial. Por isso que eu posso me dar o luxo de fazer diretamente no disco, em vez de usar buffer, como eu uso no banco de dados, porque no banco de dados as escritas são aleatórias, né? Elas levam mais tempo, né? Antigamente, isso acontecia bastante antigamente quando a gente tinha pouco espaço de disco, o disco era caro. O log pode ser periodicamente copiado para um conjunto de fitas que pode posteriormente ser utilizado para a recuperação de dados perdidos. Hoje em dia, com muito disco, né, o disco mais barato, já quase não se usa fita, o log é mantido realmente nos discos, tá certo? Mesmo para sistemas grandes. Então como é que funciona? O que tem num log de sistema? Ele tem algumas entradas, ele tem start transaction, que registra no log que a transação começou, né? Tem as entradas do tipo write item, né, que registra que a transação T para o item X havia esse valor e esse foi o novo valor escrito, então o write item X. Read item X, nesse momento a transação T leu o valor do item X, veja que eu não tenho nesse caso o valor porque não interessa, só interessa na escrita para recuperar. Commit T, mostrando que a transação nesse momento ela commitou, e o abort T, indicando que nesse ponto aqui a transação ela abortou, certo? Esse transaction ID T, ele é gerado automaticamente pelo sistema e é único para cada transação. Bom,
Como é que funciona uma transação? O commit point. O commit point de uma transação, o ponto de comprometimento, é alcançado quando todas as operações da transação que acessam o banco de dados são executadas com sucesso e registradas no log. Ou seja, o commit que a gente conversou antes, ele só é permitido, só é liberado para a transação pelo SGBD depois que eu com certeza consegui escrever a entrada, né, de commit, as minhas escritas no log. Né? Vejam que, então eu estou falando aqui que as escritas são feitas simultaneamente no banco de dados e no log. No banco de dados, no buffer primeiro, né, e eventualmente no disco, né, quando o mecanismo de controle de bloco de buffer vai escrever no disco, né, e no log imediatamente. Né? Não tem buffer para o log. Né? Por que não tem? Por que isso não afeta o desempenho? Porque, de novo, o log é sequencial, certo? É sequencial. E, eventualmente, se eu tiver dois discos separados, um para colocar os dados e outro para colocar o log, essa escrita vai ser em paralelo, né? Me permite ser em paralelo, inclusive. Então, pessoal, o log, né, quer dizer, o commit point, o ponto de comprometimento aqui da transação, que a gente viu aqui no estágio de transação, ele só é alcançado, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele só é alcançado, né, quando eu consigo escrever todas as minhas operações no log, a transação no log. Né, mesmo que eu obviamente no buffer, mas não necessariamente no disco, tá certo? Mas o registro das operações deverá ser feito sempre no log. Vamos já ver por quê. A partir daí, a transação é dita estar comprometida e assumimos que todos os seus efeitos estão permanentemente registrados no banco de dados. Esse ponto é registrado como entrada do tipo commit T no banco de dados. O commit T é a última operação dessa transação que vai ser executada. Isso é executada se eu conseguir registrar esse commit T no log. Né? O SGBD me diz que a transação foi concluída com sucesso, ela foi comprometida quando eu consigo escrever o commit no log, como última operação da transação no log. Se uma transação T, né, tem uma entrada start transaction T, se para uma transação T, uma entrada start transaction T é encontrada, mas não uma entrada commit T, significa que a falha ocorreu antes que a transação chegasse ao ponto de comprometimento. Então todas as operações já realizadas no banco de dados devem ser desfeitas, ou seja, sofrer undo. Então vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. A transação está executando. Ela executou um start transaction, começou a fazer umas escritas. Antes que ela pudesse escrever o seu commit, houve uma falha. Né? Por exemplo, o disco sei lá, faltou energia, ou caiu a rede, ou houve um erro qualquer de execução do meu programa, memória encheu, uma condição de exceção, um overflow, o que for, certo? Minha transação termina e ela não executou o commit, certo? Então, o que significa? Significa que a falha ocorreu antes da transação commitar. Então, qualquer coisa que a transação tenha efetivado no banco de dados precisa ser desfeita, né? Precisa sofrer rollback, né? Ou seja, cada operação precisa sofrer undo. Então o SGBD vai executar um rollback ou um abort, né? Dependendo da situação, de como é que é chamado esse comando no SGBD específico. E cada uma das operações que foi efetivada no banco de dados vai sofrer um undo, vai ser desfeita. Tá certo? Vai ser desfeita. Isso é um problema, a gente vai ver depois, quando uma transação depende da outra, né? Depois a gente vai ver como é que isso ocorre. Mas por enquanto é isso, tá certo? Eu preciso desfazer uma transação feita. Então, uma transação que tem o start transaction, mas não tem um commit, significa que ela abortou antes dela poder ser completada. Por outro lado, se a transação possui entradas start transaction e commit no log, significa que o ponto de comprometimento foi alcançado antes da falha. Né? Então, se nesse momento, se ao SGBD recuperar depois da falha, né, ele perceber que o commit foi feito, mas que as atualizações não foram feitas no banco de dados, somente no buffer, portanto, né, e aí eu não tive tempo de atualizar o disco antes que a falha ocorresse, né, eu preciso refazer
as operações que foram executadas, registradas no log, mas não foram registradas definitivamente no disco. Então, essa recuperação de falha é feita também pela SXBD automaticamente a partir do log. Né? Então, se uma transação começou e não terminou, eu preciso desfazer. Se uma transação começou, terminou, executou o commit corretamente, mas não teve tempo de escrever no disco, as operações que não foram escritas no disco são refeitas pelo banco de dados usando as operações de redo, certo? O SXBD garante para a gente que todos os registros do log de uma transação são gravados no disco antes do commit point, o que é chamado de force writing, né? Se isso não ocorrer, a transação não pode continuar, né? Portanto, para as SXBDs que usam transações, que é a maioria deles, se o disco não tiver espaço para a escrita do log, por exemplo, o sistema vai parar, porque eu não consigo registrar transações novas, certo? Então, isso vai acontecer. O log é a segurança para a recuperação de falhas, ele precisa existir. Bom, outro conceito interessante relacionado ao controle de concorrência usando logs é o conceito de checkpoint. Como é que funciona isso? Há intervalos regulares que podem ser medidos em tempo ou em números de transações comprometidas. O SXBD executa um checkpoint. Esse checkpoint consiste em suspender temporariamente a execução de transações, atualizar todas as operações de escrita realizadas no banco de dados, registrar no log uma entrada do tipo checkpoint e liberar as execuções de transações. Dessa forma, toda transação T que possui um commit T antes do checkpoint está garantidamente correta no disco e não precisa ter suas operações refeitas no caso de falha no sistema. Então, o checkpoint é como se fosse um commit geral, tá certo? Então, em algum momento durante sua operação, o sistema vai executar um checkpoint, certo? O checkpoint, então, ele vai suspender todas as transações, pegar tudo que estava no buffer e atualizar no disco, né? Então, nesse momento, o log está de acordo com o estado do banco de dados, né? Então, nesse momento, eu vou escrever um checkpoint, né? Checkpoint. Então, nesse momento, eu tenho certeza que tudo que estava no log está corretamente no disco. Então, se houver uma recuperação, basta eu recuperar até o último checkpoint. Eu não preciso rodar o log, varrer o log de trás para frente até o início dos tempos. Basta parar no checkpoint, certo? Isso economiza o tempo de recuperação. Existe, claro, um inconveniente em fazer checkpoints regulares, porque eu vou suspender o processamento, todo mundo vai ficar parado esperando. Então eu não devo realizar checkpoints com muita frequência, mas por outro lado, se eu não realizar checkpoints com uma certa frequência, o número de operações para refazer, caso o banco de dados sofra uma falha, pode ser muito grande, né? Então nesse caso é interessante fazer checkpoints com frequência. Okay? É muito comum que durante picos de operação, por exemplo, durante matrícula, o parâmetro de checkpoint seja ajustado, né? Porque nesse momento são muitas operações feitas, muitas transações, o log vai ficar bastante grande, então para evitar que, em caso de falha, eu demore muito tempo para recuperar, eu uso checkpoints frequentes que me dão poucos comandos na hora de recuperar as minhas transações, certo? Bom, pessoal, a gente vai entrar agora num outro assunto, que é o assunto de escalonamentos. Esse assunto eu vou deixar para a próxima aula, então. Então, por hoje é só. A gente vai falar sobre escalonamentos na próxima aula. Obrigado.